Bem, gente, o último instrumento previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, ele está previsto no inciso 8º, que vai tratar dos instrumentos econômicos, como concessão florestal, a servidão ambiental, o seguro ambiental e outros. Então, o inciso 8 ele está dizendo o seguinte: além da própria regulação, da atividade de regulação estatal das atividades, atinentes a gerar impacto ambiental, o Estado também pode se utilizar de instrumentos que visem o estímulo de condutas voltadas à preservação do meio ambiente. Então, além de restringir, além de punir, de reprimir, o Estado também pode estimular condutas voltadas à preservação ambiental, através da concessão de instrumentos econômicos, de utilização de meios econômicos, como, por exemplo, a instituição de subsídios fiscais e de crédito tributário em favor daquele que pratica, que realiza práticas voltadas à preservação ambiental. Um exemplo de um instrumento econômico, além desses subsídios fiscais, desses meios tributários, seria também o seguro ambiental. E o seguro ambiental nada mais é do que um seguro de responsabilidade civil que irá facilitar a reparação de danos ao meio ambiente em relativo a determinada atividade. Então, veja aí a possibilidade de se contratar um seguro ambiental dessa natureza. Também sendo um instrumento aí econômico que vai estimular essas condutas. São medidas crescentes no mundo inteiro, certo? Então, não é uma novidade aqui, apenas do Brasil. É algo que vem se observando no mundo inteiro. E a gente observa que é um rol aberto. Então, pode surgir aí outros instrumentos econômicos que vão visar também o estímulo dessas condutas, que é o que aconteceu no âmbito da Lei 11.284, de 2006, que instituiu novos instrumentos dessa natureza. Tá? Então, nós temos uma Política Nacional do Meio Ambiente, que vai ter princípios próprios, objetivos próprios e instrumentos bem delimitados. De modo que a gente vai ter que se perguntar agora quem é que executa essa política nacional no Brasil. E quando a gente faz essa pergunta, nós pensamos em um sistema estruturado que irá realizar essa política. E esse sistema nacional é denominado de SISNAMA. Então, passaremos agora a estudar esse Sistema Nacional do Meio Ambiente, denominado de SISNAMA, que justamente vai responder a esse questionamento. Quem é que detém essa competência para executar a política nacional do meio ambiente? E o artigo 6º da Lei nº 6.938, de 81, vai dizer que os órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Então, a gente já observa que esse Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele é integrado por órgãos de todos os entes políticos. Todos os entes políticos terão que executar, terão que cumprir essa política nacional do meio ambiente. Tá? E além dos próprios entes políticos, as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Então, a gente observa que, além dos entes políticos, a própria administração indireta, que exerce atividade administrativa na seara ambiental, também vai integrar esse sistema nacional e também vai ser aí, vai ter que executar essa política nacional do meio ambiente. Então, temos os entes políticos e temos as autarquias e fundações públicas, voltadas aí à atividade administrativa na seara ambiental, como integrantes desse sistema nacional do meio ambiente. E esse sistema nacional, pessoal, ele vai ter uma estrutura própria, certo? Ele é bem estruturado de acordo com a lei que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o primeiro órgão que faz parte desse sistema nacional é um órgão superior, o chamado Conselho de Governo. E esse Conselho de Governo ele é integrado por todos os ministros de Estado e pelo titular do gabinete pessoal do presidente da República. Tá? E esse Conselho de Governo, formado por todos esses ministros, ele terá a função de assessorar o presidente da República na formulação da própria política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. Certo? Então, ele vai ter essa função de assessorar o presidente da República na tomada de decisões, e na formulação acerca da política nacional
do Meio Ambiente. Além desse órgão superior, né, além do Conselho de Governo, lembrando que esse Conselho de Governo ele tem uma atuação direta, bem como ele pode atuar mediante câmaras, como por exemplo a Câmara da Política dos Recursos Naturais, certo? E além desse Conselho de Governo, teremos o órgão consultivo e deliberativo. E esse órgão consultivo e deliberativo é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. E o CONAMA, gente, ele integra a própria estrutura do Ministério do Meio Ambiente e é presidido, lógico, pelo Ministro do Meio Ambiente. Esse CONAMA ele terá um relevante poder normativo, certo? Ele vai estabelecer normas e padrões técnicos relativos ao meio ambiente. Então, são normas, né, editadas com alto teor técnico e um exemplo dessas normas, né, são as resoluções que tratam do licenciamento de atividades poluidoras. Então, ele tem um poder normativo relevante, certo? Como nós vamos ver posteriormente. Então, o CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, como órgão consultivo e deliberativo, ele terá a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar no âmbito de sua competência sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente, ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Ok? Além do CONAMA, um órgão consultivo e deliberativo, temos o órgão central, que é a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Cuidado, gente, porque a Secretaria do Meio Ambiente não existe mais, embora não tenha havido essa atualização legislativa. Hoje, a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República é o próprio Ministério do Meio Ambiente. Então, como órgão central, temos o Ministério do Meio Ambiente, não é a Secretaria do Meio Ambiente mais, certo? Que terá a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar como órgão federal a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Tá? Como órgãos executores da política, se são órgãos executores, eles não têm poder normativo, ok? Então, como órgãos executores da política, temos o próprio IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. E esse IBAMA, ele é uma autarquia federal, certo? Em regime especial, que vai executar, que vai exercer o poder de polícia ambiental em âmbito federal. Tá? Além do IBAMA, como órgão executor, temos o Instituto Chico Mendes, né? O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E o Instituto Chico Mendes, ele retirou do IBAMA essa tarefa de conservação ambiental. Então, enquanto o IBAMA exerce o poder de polícia ambiental na esfera federal, a conservação ambiental em si e a gestão das unidades de conservação federais ficou a cargo do próprio Instituto Chico Mendes. Tá? Lembrando que os órgãos executores eles terão a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente de acordo com as respectivas competências. Então vejam aqui que o inciso 4 não tratou de poder normativo desses órgãos executores, certo? Eles irão executar políticas e as diretrizes já formuladas, por exemplo, pelo CONAMA. O CONAMA que tem esse poder normativo. Além dos órgãos executores, temos os órgãos seccionais, e esses órgãos seccionais nada mais são do que os órgãos estaduais que irão executar a política nacional do meio ambiente. E onde a gente lê entidades estaduais, gente, nós também temos que incluir, embora tenha havido essa omissão legal, os próprios órgãos distritais. Então, os órgãos distritais também são denominados de órgãos seccionais, certo? E eles serão responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental. Tá? Então, no âmbito estadual, também teremos os órgãos seccionais, bem como no âmbito do Distrito Federal. Como, por exemplo, as próprias secretarias de Estado, né, do meio ambiente. Por fim, teremos os órgãos locais, que são os órgãos e entidades de caráter municipal que irão executar a política, né, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades nas suas respectivas jurisdições. Lembrando que esses órgãos locais eles são mais raros, principalmente naqueles municípios mais pobres.
tá certo? Então, a gente não observa de forma comum a existência desses órgãos locais relativos ao meio ambiente, né, no âmbito dos municípios. Eles ainda não são comuns, mas existe essa previsão no âmbito do CISNAMA. Certo? Então, essa é a estrutura do nosso Sistema Nacional do Meio Ambiente, de acordo com a lei que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. Uma observação importante quanto ao IBAMA, prevista aí no acórdão proferido pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União, que vai estabelecer que não cabe ao IBAMA, na condição de executor do Sistema Nacional do Meio Ambiente, fixar diretrizes para os órgãos executores das esferas estadual, distrital e municipal, uma vez que não possui posição hierárquica superior a estes. Certo? Então, nós vimos que o IBAMA é um órgão executor de âmbito federal, não é isso? Mas não cabe ao IBAMA estabelecer e impor diretrizes a serem observadas pelos órgãos dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, certo? Porque não existe hierarquia entre esses órgãos executores. Então, o IBAMA ele não possui essa posição hierárquica superior aos órgãos estaduais, distritais e municipais, de modo que ele não pode impor essas diretrizes, de acordo com o TCU. Ok? Avançando na matéria, né, para a gente concluir, eu trouxe algumas considerações acerca do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, diante da importância que esse conselho tem hoje, principalmente com relação às principais resoluções que a gente tem relativas ao meio ambiente, bem como a instituição de alguns padrões de qualidade hoje existentes. Tá certo? Então, quanto ao CONAMA, nós vimos que ele integra o próprio Ministério do Meio Ambiente, certo? E ele tem esse poder normativo amplo. A amplitude é tão extensa que existe uma certa controvérsia acerca da possibilidade do CONAMA editar essas normas, certo? Acerca da constitucionalidade dessas normas. Mas, embora haja essas críticas, o que se observa é que as normas editadas pelo CONAMA, elas gozam de uma qualidade técnica indiscutível, certo? De uma boa qualidade técnica, e ela vai se manifestar basicamente através de suas resoluções. As competências do CONAMA elas estão previstas no artigo 8º da Lei nº 6.938 de 81, certo? Da lei que institui a PNMA. Então, lá no artigo 8º, nós vamos ver, por exemplo, que compete ao CONAMA estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Então, o licenciamento ambiental, as normas que irão reger o próprio licenciamento ambiental relativo a atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, quem edita essas normas é o próprio CONAMA, de acordo com esse conhecimento técnico que detém esse órgão no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ok? Além desse inciso 1, compete ao CONAMA determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos e privados. Então, o IBAMA, né, quando houver qualquer projeto de caráter público ou privado, pode estabelecer, pode determinar a realização de estudo de impacto ambiental desses projetos, né, públicos e privados que irão ser executados. Inciso 5. Determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público. Inciso 7. Estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante a audiência dos ministérios competentes. Então, veja, mais uma vez, uma influência aqui do princípio do controle, né, da necessidade de estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. E essas normas de padrões de qualidade ambiental competem, aí como a gente vê, ao próprio CONAMA. Com relação a essas normas de padrões, né, nacionais de veículos automotores, temos o próprio exercício, né, do chamado Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, certo? O PROCONV. Então, o PROCONV é que vai realizar essa competência no âmbito do CONAMA. E, inciso 7, estabelecer normas e critérios e padrões relativos ao controle e manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Então, mais uma vez, uma competência aqui com relação
ao estabelecimento desses padrões de qualidade ambiental. Então vejam aí que a competência do CONAMA ela é ampla e ela é importantíssima no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA, gente, de acordo com o decreto 99.274, lá no artigo 4º, ele vai ser composto pelo plenário, pela Câmara Especial Recursal, e aqui eu quero chamar a atenção para vocês que essa Câmara Especial Recursal não existe mais, certo? Ela foi revogada, e essa Câmara Especial Recursal ela tinha a função de julgar em última instância os recursos interpostos contra as penalidades aplicadas pelo IBAMA. Então, não existe mais essa Câmara Especial Recursal diante da revogação do inciso 2. O Comitê de Integração de Políticas Ambientais, as câmaras técnicas, grupos de trabalho e grupos assessores. Tá? Então, essa é a composição do CONAMA. E o CONAMA vai exercer suas competências através dos seguintes atos, basicamente. Certo? Então, os atos do CONAMA são basicamente as resoluções. E é através de resoluções que o CONAMA estabelece as diretrizes e normas técnicas e os critérios e padrões de qualidade ambiental. Então, aquele poder normativo do CONAMA é exercido principalmente mediante as resoluções. O CONAMA vai exercer sua competência através de moções, e essas moções nada mais são do que manifestações de qualquer natureza em relação a qualquer temática relativa ao meio ambiente, tá certo? Teremos as recomendações, e essas recomendações também são manifestações do CONAMA, mas são manifestações mais voltadas à implementação de políticas públicas e programas voltados ao meio ambiente, certo? E tem as próprias proposições do CONAMA que são feitas em matéria ambiental, lógico, ao próprio Conselho de Governo, bem como as comissões do Senado e da Câmara dos Deputados, tá? Então esses são os atos aqui principais no âmbito do CONAMA. Então, com relação à Política Nacional do Meio Ambiente e ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, é basicamente isso que eu tenho para mostrar para vocês, certo? De modo que, com esse conhecimento, com essa base, nós já poderemos avançar para matérias mais específicas da nossa legislação ambiental, ok? Então, próxima aula, pessoal, a gente dá continuidade ao estudo, ao planejamento, né, que já havia sido feito, e eu vou mandar para vocês hoje uma atividade que vocês realizarão como parte da nota da primeira unidade. Ok? Então fiquem atentos à nossa sala de aula que eu vou postar essa atividade ainda hoje. Ok? Então tchau e até a próxima aula.